Agora vem cá. Você já sofreu por ver alguma violência política? Já foi vítima de assédio eleitoral? Um trabalho publicado em 2019 por pesquisadores brasileiros aponta que esse tipo de situação pode ser gatilho para o desenvolvimento de transtornos como depressão, ansiedade e uso de drogas. Detalhe: isso tudo sem que necessariamente a pessoa seja o alvo das agressões. Só o fato de elas existirem, e com frequência, pode ser o pontapé para o começo dos problemas mentais, de acordo com a pesquisa. E aí, para falar um pouco mais sobre o impacto das eleições na nossa saúde mental, seja física ou mental, nós vamos conversar com o psicólogo, que é o Damocles Albuquerque Paiva. Seja muito bem-vindo, querido. Eu falei seu nome corretamente? Damocles. Agradeço, viu, Damocles! Larissa? Você sabe que a nossa querida produtora Marília ainda treinou um pouco comigo e na hora eu falei errado. Damocles, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Inclusive, pessoal, esse é o assunto da nossa enquete, se vocês ainda não responderam, tá? Essa questão das eleições tem mexido com o emocional aí de vocês, né? Vocês estão sentindo ansiedade, angústia? A gente vai conversar, então, agora com o Damocles. Bom, para começar, nós temos visto um certo esgotamento mental das pessoas por causa das eleições, né? Já ouvi muitas pessoas falando que não aguentam ouvir falar mais de nenhum político. E aí minha pergunta é, por que isso tem acontecido? Esse excesso de informação pode prejudicar a saúde mental das pessoas? Olha, Larissa, primeiro obrigado, né, pelo convite. Como eu falei, eu acho que é sempre importante que a gente traga esses assuntos para o debate, né? Mas e sim, né, assim, obviamente essa quantidade de situações tensas, né, e limites de violência que a gente tem visto nas redes, né, na TV e nas várias plataformas, eles afetam as pessoas, né? Na pandemia a gente pode ver que quem tinha transtornos prévios, né, assim, pela própria mudança das rotinas, né? Isso se acentuou e isso não é diferente, né? Em tempos assim de tensionamento, de posicionamento como esses que a gente está vivendo. Então, assim, o fato é que, de fato, momentos delicados como o que a gente está vivendo, né? E eu não acho que eu não reduziria só isso às eleições. Eu não consigo, né? Não trazer à baila a questão catastrófica que foi a pandemia para todos nós, né? Um momento de inflação muito difícil, um momento de insegurança, né? Alimentar e financeira que a maioria da nossa população tem vivido. Isso afeta por si só, né? A saúde mental. Assim, acho que uma chefe de família, né? Que precisa decidir entre, vamos dizer assim, ir à terapia ou comprar comida para os filhos, é óbvio que ela vai ficar prejudicada num contexto como esse. Então, assim, a gente sabe que a nossa população está sofrendo muito com esse momento e as eleições é um momento, assim, é um momento de dispositivo democrático que as pessoas são convidadas a se posicionar, né? Então, é um momento que a gente poderia esperar que exista um tensionamento, né? Assim, próprio do momento de se falar em praça pública, vamos dizer assim, né? Mas o que a gente tem visto é um tensionamento das relações familiares, né, dentro das casas, dentro dos trabalhos, enfim, nas comunidades. Isso tem sido muito claro assim para mim, para vários colegas, né, nas Sim. clínicas e no SUS também. Tá. Agora falando mais sobre a violência política e assédio eleitoral, como que isso afeta a sociedade como um todo? A pesquisa, que nós citamos agora, ela fala que até quem não sofreu a violência pode desenvolver aí problemas mentais, doenças mentais. Sim, sim, essa é verdade, é uma dedução assim que é para a gente empiricamente é fácil de fazer, né? É muito difícil que, por exemplo, se um colega de trabalho meu é demitido, se um colega meu de trabalho é afastado, que isso não nos toque, né? E a gente tem visto aí uma série de coisas, né? Você estava falando agora há pouco, né, sobre a questão de um ex-parlamentar, né, receber policiais com granadas, com tiros, enfim, né? A gente viu também alguns patrões, né, assim, tentando coagir, pressionar empregados para de certa forma votarem em um certo candidato ou em outro, enfim. Isso obviamente dificulta muito, né, um clima de troca genuína, né, um clima onde as pessoas se sintam seguras, né, para se
para se colocar e efetivamente para a palavra circular melhor, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem visto, né, que isso tem gerado afetos nas pessoas de insegurança, um afeto de apatia, de como você disse lá no início, né, da gente não querer ter pessoas que não querem nem mais falar sobre política. E assim, nós somos seres sociais e políticos, né? Assim, nós somos mamíferos, na verdade, né, que não existem sem, vamos dizer assim, que a gente não tem uma autonomia neurológica e biológica. Então, assim, a gente já nasce no laço social, a gente já, sem o outro, a gente não existe. Então, assim, nós somos seres que necessariamente precisam de relação. A gente não pode deixar de considerar que é uma patologia social, sim, a gente não conseguir, a gente está com uma dificuldade muito grande de se envolver com o mundo ao nosso redor, né? Assim, da gente estar querendo saber o que está acontecendo, querendo participar disso, querendo se colocar. Se a gente está vendo o esgotamento mental das pessoas nesse sentido, a gente tem que olhar com isso com mais cuidado e saber cuidar disso para que isso não evolua para outras formas de adoecimento e não invisibilize, né, adoecimentos que já estão existindo, né, que já existem. Sim. Sim, sem dúvidas, né? Lembrando que a conta vem depois, né? A gente está passando, como você bem lembrou, a gente passou aí por um momento muito delicado que foi a pandemia, e agora temos aí né, eleições, o país dividido ao meio, literalmente, e enfim. Bom, realmente, se a gente não cuidar e não tiver esse olhar ao próximo, a coisa pode ficar ainda pior. E é por isso que eu vou te perguntar agora, quais são as formas da gente evitar, né, que de repente uma angústia, um sentimento de tristeza ali durante o dia não vire uma doença mental em que realmente a pessoa precise ali, né, de atendimento médico. Quais são as formas de evitar esse estresse todo causado por conta das eleições? Bom, a gente tem vivido um momento delicado, né? Assim, como você bem falou, de divisão muito grande. E esses conflitos, para algumas pessoas, eles se apresentam no trabalho, para algumas pessoas é em casa, né? Para algumas pessoas é no prédio, no condomínio, na rua, enfim. Obviamente, a gente tem que aprender a discriminar algumas coisas, né? Certas coisas são de fato crime, né? Como os crimes eleitorais, né? Que eu estava mencionando agora há pouco. E certas coisas são questões relacionais, né? Eu acho que a gente chegou num nível de pobreza, né, da palavra, de pobreza da troca, da fala e da escuta, em que as coisas têm se tensionado num nível que conversas genuínas, elas não, de fato, acontecem, né? A gente vem, assim, de uma certa tradição iluminista, né, que acredita, assim, que a gente está naquele lugar onde a voz de todo mundo é igual, né? E a gente sabe, né, vocês jornalistas também sabem muito bem que, né, vamos usar assim uma metáfora, né, se existe uma praça pública que todo mundo fala, tem pessoas que falam com megafone, tem pessoas que não conseguem chegar à praça pública para falar, né, tem pessoas que, vamos dizer assim, não falam, né, por exemplo, falam em libras, outras pessoas não conseguem escutar aquilo. Então, assim, as nossas trocas sociais, as pessoas não falam sempre do mesmo lugar. Então, a gente tinha que aprender, assim, é urgente que a gente aprenda a fazer trocas melhores, né? Mas estratégias mais práticas, obviamente, a gente tem que aprender a colocar limite em algumas coisas, né? A gente tem vivido uma exposição à tecnologia muito intensa. Isso de maneira excessiva, ela de fato não é saudável. A gente tem visto isso nos consultórios, tem visto isso com as crianças, né? Com os idosos, com os adultos também. Saber criar espaços, né, menores de exposição, né? E aí, assim, eu estou falando aqui que é importante que a gente converse, mas não me entenda mal, não quer dizer que também não seja importante que a gente também aprenda a se distanciar de pessoas que a gente acha que a palavra ali, que a troca não está sendo possível, né? Falas que Pelo muitas menos vezes são durante esse violentas. período, né? Depois as coisas vão amenizar, enfim. A gente tem que, assim, quando a gente está numa situação de estresse, a gente tem que aprender a modular melhor, né, esses estímulos, na verdade. E aí, assim, a gente saber, de fato, criar estratégias para isso, né, com quem que eu falo, qual ambiente que é mais agradável, procurar meus amigos. E aí eu vou dar conselhos agora aqui que são muito, né, dizem que psicólogos não dão conselhos, né, mas orientações gerais é que a gente também não prejudique as nossas rotinas, né, porque às vezes a gente fica tão envolvido nisso que a gente deixa, por exemplo, né, de conviver no espaço público, né, de sair para espaços abertos, de estar com amigos, de trabalhar cargas horárias que são aceitáveis, né, assim, com tempo de descanso adequado, sono reparador, né, se hidratar adequadamente, coisa que quem trabalha muitas vezes acaba
deixando de fazer, ou quem está sempre sobrecarregado, né, acaba deixando de fazer. Então a gente fica mais Perfeito. propenso para esses conflitos. Sem dúvidas. Dicas aí valiosas. Damocles Albuquerque, psicólogo, te agradeço muito. Até a próxima, Eu pessoal. agradeço, Até a Laine. próxima, querido. Eu já estava finalizando Obrigado, aqui, ó, Laine. tá vendo? É exaustão. Inclusive, a gente está fazendo uma campanha, tá? Se você encontrar um jornalista nesses últimos 5 dias, meu bem, abraça esse Não. jornalista, dê doces, porque a gente tá só o pó. A gente tá só o pó. Querido, um beijo. Até a próxima.